É com muito prazer e sempre com uma grande satisfação que estamos começando o Prosa Cultural, o meu, seu, nosso programa. E o assunto de hoje é um assunto super instigante. Nós vamos falar de inovação. E para isso, eu convidei o Felipe Perucci, ele que é gestor de negócios e inovação da Univale. Felipe, é um prazer recebê-lo aqui no programa Prosa Cultural, para essa prosa aula, né? Para você expandir um pouco, esclarecer para quem nos assiste sobre esse tema, né? Tão inovador ou não, tá? E Larissa, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui representando a FPF, a Univale. E esse assunto, de fato, é um assunto muito instigante. Inovação. Quando a gente fala de inovação, as pessoas geralmente elas remetem a algo tecnológico, né? Inteligência artificial, automação, robótica. Muita tecnologia, Muita né? tecnologia. A maioria das pessoas vai levar para esse lado. Uma tecnologia muito avançada, muito fora da nossa, né, do nosso acesso. Isso. E, na verdade, inovação é muito mais simples e se fala de inovação há muito mais tempo do que a gente imagina. O pai da inovação, se a gente for colocar assim, foi um economista e cientista político austríaco, Joseph Schumpeter. E ele começou a falar sobre inovação e todos os conceitos de inovação, empreendedorismo que a gente conhece em 1934. Olha, veja só. Em 34, Joseph, ele já começava a falar e ele foi o primeiro economista a acreditar que a inovação seria o motor da economia do mundo. Entendeu? Então, isso é muito interessante porque quando a gente fala de inovação, as pessoas tendem a levar para esse lado que eu falei, de tecnologia e tudo mais. Mas, na verdade, a inovação é algo muito simples. É a gente repensar aquilo que já existe de uma nova forma a ser feita. Por exemplo, se eu gasto muita energia cortando uma árvore de um determinado modo, o jeito que eu que eu mudo para cortar aquela árvore e eu corto ela de forma mais rápida e eficiente, ela é uma inovação. Uma inovação mais prática, eu gosto muito de dar esse exemplo, uma vez numa consultoria que eu dei para uma empresa, que eu virei para o caixa dessa empresa e falei para ela assim, olha, a partir de agora, você só vai perguntar se é débito que o cliente quer. Eu mudei a pergunta, porque antes você pergunta, é débito ou crédito? Não, ela passou a perguntar só se é débito. Aumentou em 37,5% as vendas em débito na empresa, e aí a gente está falando de conseguir, né, ter o dinheiro mais rápido, porque o débito tem uma taxa menor. Com certeza, já chega é mais instantâneo. rápido. Exato. E aumentou essa venda. Então, você aumentou a receita líquida daquele cliente por causa de uma única pergunta que foi mudada. Isso é inovação. Então, eu tento sempre trazer essa inovação para desmistificar que a inovação ela precisa da tecnologia para potencializá-la, mas não para a sua execução. Fiz-me entender? Sim. E aí, dentro dessa unidade ou desse conteúdo de inovação, apresenta para a gente assim, um conteúdo pedagógico, né? Por exemplo, a pessoa que vai fazer um curso de inovação, que vai se especializar na área, né? Normalmente, qual que é a matriz que ela vai encontrar? Então, hoje o mercado, isso foi até a FIENG Lab, né? Que é o pessoal da indústria, porque a indústria é o grande motor de inovação nosso hoje. A FIENG até fez um documento falando qual que seria o perfil do profissional de inovação. E aí a gente tem um tripé de conhecimento que esse profissional deve adquirir. A primeira dela é a sua sensibilização à cultura de inovação, ou seja, a pessoa ela tem que aprender a justamente desmistificar essa inovação, porque inovação a gente vai impactar as pessoas no sentido de eu vou tirar as pessoas da sua zona de conforto.
A inovação ela vem para saculejar a empresa e tirar aquelas pessoas ali de dentro da sua zona de conforto. Então, a pessoa ela tem que saber sensibilizar, porque a gente tem que preparar um ambiente que seja propício, você tem que mudar a cultura de onde vai ser implementada essa inovação, para que as pessoas se sintam confortáveis a inovar. Então, o que o mercado hoje está exigindo, esse é um dos pilares que a pessoa vai ter que ter de conhecimento. Um segundo é a sua execução da inovação. E aí aqui dentro dessa execução de inovação, a gente vai trazer várias ferramentas, vários mecanismos. Existe muita coisa para ser feito, como por exemplo, um mapa de empatia, tanto do cliente interno quanto do cliente externo, da instituição que for implementar a inovação. Por que é importante ser tratado do interno e do externo? Porque se a gente não muda internamente, a gente não consegue mudar externamente. Então, a primeira mudança tem que ser interna, para depois a gente conseguir impactar o externo. Porque se o colaborador da instituição ele não abraçar aquilo, ela não vai para frente. Então, a gente precisa ter essa parceria, né? Porque a inovação ela é muito compartilhada. Ninguém inova sozinho no mercado. Então... E outra coisa, inovação não foi feita para coisas. Né? Foi feita para pessoas e por pessoas. Isso, de pessoa para pessoa. Exatamente. E aí, aqui dentro a gente vai trabalhar, por exemplo, esse mapa de empatia, a gente vai trabalhar com design thinking, a gente vai trabalhar com metodologias ágeis. E o outro tripé, que é muito importante para o mercado, é sobre captação de recursos, venture builder e novos negócios, que é de você saber identificar novos negócios, novas oportunidades e saber linkar isso com o mercado, né? Saber, literalmente, fazer um pitch, fazer uma venda, networking, como que você vai trazer um parceiro, como que um parceiro vai colocar dinheiro, vai aportar dinheiro, seja numa pesquisa, seja em numa startup, numa ideia. Então, precisa disso. E aí, no mundo globalizado, super, hiper, mega conectado, cosmopolita, um setor de inovação dentro de uma empresa, de uma organização, de uma instituição, de uma universidade é fundamental, não é? Hoje, eu falo que hoje o mercado enxergou a inovação, igual eu falei, inovação já começou a ser falada em 1934, mas hoje, de fato, o mercado enxerga a necessidade da inovação. E eu falo que inovação hoje é o que foi governança há 20 anos atrás, onde todo mundo queria implementar governança nas suas instituições, colocar governança em tudo, e está certo. E hoje eles enxergaram a necessidade de ser implementada essa inovação dentro das instituições. Então, assim, desde o pequeno mercado até a maior indústria, se fala de inovação. Hoje, porque inovar, principalmente depois da pandemia, ficou um pouco mais fácil das pessoas entenderem, porque inovar é você mudar, né? Então, a pandemia ela trouxe uma mudança muito grande, todo mundo teve que se adaptar, então isso trouxe uma evolução muito grande. Então, antecipou-se aí uns 10 anos. É isso mesmo, antecipou aí uns 10 anos sobre inovação para o mercado pós-pandemia. Sim, né? Então, infelizmente, nosso tempo acabou. Não tem um recurso inovador para poder estender a nossa entrevista, que esse é um assunto, né, muito vário, né, muito expansivo. E foi um prazer te receber aqui, Felipe. Obrigado, Larissa. Tá bom? As portas do Prosa Cultural estão abertas para você. Obrigado. Tá? Volte sempre. Precisando falar de inovação, me chama. E o Prosa Cultural fica por aqui. Um abraço e até a próxima edição.